Muito bom dia a todos vocês. Vocês estão percebendo que hoje é um dia muito especial, né? Nosso coração, muitas vezes, ele é apertado, ele é esticado, ele é rompido, e a gente se sente assim meio que sem chão na vida com as coisas que nos acontecem. Já estava programado que hoje, no culto das 11 horas, nós faríamos e vamos fazer uma despedida do pastor Alex e da Thalita, que estão saindo do ministério aqui da igreja e vão, então, entrar numa nova etapa na vida deles. E coube a mim que trouxesse a palavra bíblica nesse momento. Mas isso vai acontecer no culto das 11. Mas eu queria compartilhar com vocês o que eu vou pregar no culto das 11. E eu não quero fazer drama dessa situação, mas eu estive pensando durante essa semana. Se eu tivesse que escolher um sermão dos milhares que eu já preguei, que fosse o mais útil para a igreja, eu acho que seria esse. Nós todos vamos morrer sem ter aprendido tudo que a Bíblia ensina a respeito desse assunto. Todos nós temos o desafio de continuar aprendendo e continuar aprendendo, porque nós vamos precisar sempre aprender daquilo que eu quero compartilhar com vocês. Muitos de nós enfrentamos momentos muito difíceis na vida profissional, na vida financeira, nos relacionamentos, na saúde, como nós vimos aqui com a Andréa e o Elias, a família. E muitas vezes nós não sabemos como olhar para essa situação. Nós não sabemos ler as circunstâncias. E ficamos muito afetados com isso. A nossa fé parece que ela perde um pouco o sentido. A nossa esperança se torna um pessimismo. A nossa alegria se torna tristeza. A nossa força enfraquece. Parece que o mundo desmorona. E a gente sempre pergunta para Deus: Senhor, mas por que isso está acontecendo, Senhor? Por que comigo isso está acontecendo? Por que desse jeito? E o que eu quero propor hoje está embutido no título da mensagem: Interpretando as circunstâncias. Interpretando as circunstâncias. A palavra interpretar é estudar e compreender tudo que está envolvido nas circunstâncias. Isso é muito difícil para nós. Porque a primeira maneira como a gente olha é a maneira emocional. É uma forma terrena. Quando a gente conversa com os outros, as pessoas dizem: não, isso é o destino, ou isso é sorte, ou isso é azar. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Nós estamos colocados nas mãos de Deus, de um Deus amoroso, de um Deus soberano. E tudo o que acontece conosco tem a ver com o nosso Deus. Então eu quero propor 5 lentes para a gente ler bem tudo o que acontece na nossa vida. Eu vou ler essas 5 lentes, vocês podem acompanhar na tela.
a perspectiva dos céus, a vida é feita de pedaços, a hora, o cronos e o kairos, o relógio de Deus, e seja o que for, poderá ser bom. Vamos ver cada um desses pontos. Primeiro, a perspectiva dos céus. Leiam comigo na tela, Isaías, capítulo 55, versículos 8 até 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deixa eu começar explicando um pouco sobre essa figura em que o texto é baseado. Assim como os céus estão mais elevados, mais altos do que a terra. O que significa isso? Isso é infinito. Isso não tem medida humana possível de medir. Então, assim como os céus estão tão mais elevados do que a terra, assim são os pensamentos de Deus e assim são os caminhos de Deus. Por isso que nós não entendemos. Porque não são os nossos caminhos, são os caminhos de Deus. Não são os nossos pensamentos que prevalecem, são os pensamentos de Deus. Deus tem muito mais para a nossa vida e sobre a nossa vida do que nós somos capazes de medir ou de imaginar. É óbvio que nós não podemos entender tudo o que está acontecendo, nós não conhecemos as razões de tudo o que acontece, nem os propósitos que estão ali embutidos. Mas Deus sabe de tudo isso, e Deus entende absolutamente tudo. Por isso é prudente da nossa parte considerar essas duas verdades: a nossa ignorância e a sabedoria de Deus. A nossa impotência e a soberania de Deus. Isso deverá ser o suficiente para tranquilizar o nosso coração, deveria ser. Por isso nós precisamos relembrar essas verdades. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ninguém e nada pode tocar num fio de cabelo da sua cabeça sem autorização de Deus. Eu vou repetir isso. Ninguém e nada pode tocar num fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus permita que isso aconteça. Deus está no controle de toda a nossa vida. Deus sabe tudo o que acontece conosco. Deus nos ama sempre, até quando as coisas ruins acontecem. Ele nos ama incondicionalmente. Deus tem sempre o propósito de nos abençoar. Os seus planos incluem um processo de aprendizagem. Tudo o que acontece na nossa vida é pedagógico. Tem o propósito de aperfeiçoar o nosso coração, como nós vamos ver depois. A segunda lente que eu quero propor é que a vida é feita de pedaços. A gente não lembra muito disso, mas é assim. A gente era bebê. E teve um certo dia que a gente deixou de ser bebê, a gente virou criança. E depois de ser criança, a gente virou adolescente. Depois de ser adolescente, nós viramos jovens. Aí nós viramos adultos, solteiros. E um dia nós nos casamos e começou uma nova etapa na nossa vida.
Éramos só marido e mulher, de repente vem os filhos. Mudou tudo na nossa vida. A vida é feita de pedaços, a vida é feita de etapas. E é muito interessante a gente compreender isso. Veja o que está escrito no Salmo 121, versículos 7 e 8. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, a sua entrada, desde agora e para sempre. Eu estou tomando esse texto emprestado de uma bênção específica para o povo de Israel num determinado contexto, mas sem dúvida alguma tem aplicação para todos nós. E é muito interessante que o texto diz assim: o Senhor protegerá a sua saída e a sua entrada. Ele começa pela saída. E para nós é muito interessante isso, porque parece uma coisa um pouco invertida. Como é que Deus primeiro abençoa a saída para depois abençoar a entrada? Isso não é muito lógico para nós, mas eu vou dizer que é. Porque é o seguinte: seja o que for que você vai fazer, você vai sair de um estágio em que você está. Você vai sair de um lugar em que você está. Você vai sair de uma situação em que você está para entrar numa outra. E o que Deus está dizendo é que você precisa encerrar essa parte anterior. Você precisa fechar essa etapa. Você precisa zerar essa etapa para poder entrar em outra. Por isso que Deus quer abençoar a sua saída primeiro. Porque se você não for abençoado na sua saída, você não vai ser abençoado na sua entrada. Você precisa zerar as implicações da sua saída, para você abrir a porta para as implicações boas da sua entrada. Isso parece muito simples, mas é muito difícil para nós. É importante fechar o pedaço que está acabando antes de entrar no pedaço que vai começar. Não deixar pendências, não deixar amarguras, não deixar rabichos para trás. Deus não pode abençoar uma nova etapa se nós não zerarmos a velha. Para isso acontecer, precisamos tomar algumas atitudes. Ter a coragem de virar a página de forma certa. Quem entra num casamento e quer viver como se fosse solteiro, já está definindo no que vai dar o seu casamento. Não vai dar certo. Uma coisa é ser solteiro, outra coisa é ser casado. Quem se torna pai e quer viver como se não fosse, já começou errado. Nós precisamos fechar uma etapa. Precisamos encerrar uma etapa antes de começar outra. Não esconder o que não gostamos embaixo do tapete. E muitas vezes é assim. Você joga o que você não gosta por baixo do tapete. E depois, numa outra situação, você joga de novo. Aquilo vai apodrecendo. Aquilo vai estragando. Até que um dia você pisa no tapete e cai num buraco. Simplesmente porque acumulou sujeira debaixo do tapete. Não acumule sujeira embaixo do tapete. Acerte a sua vida antes de começar uma coisa nova. Zere a sua vida. Peça perdão para todo mundo que tem que pedir perdão. Pague para todo mundo a quem você tem que pagar. Acerte tudo que você tem que acertar. E comece de coração novo. Uma nova etapa na sua vida. Acertar tudo que é possível com as pessoas, não deixar nenhuma pendência ou rabicho, zerar e encerrar sem mágoas a etapa que está terminando. Terceira lente. 3 palavras gregas, vocês não precisam lembrar disso, mas vai aparecer na tela.
A primeira palavra é a palavra mais comum que a gente usa para tempo, que é hora. E não é muito conhecido isso. Hora é uma fração do tempo de um dia. Hora é mais ou menos como se fosse um passo de cada vez. É assim que Deus trabalha conosco. Ele trabalha um passo de cada vez. E a palavra, a gente fala a palavra grega exatamente como a gente fala em português. É hora. Essa é a palavra grega, hora. E hora é hora. É um pedaço de tempo de cada vez. Você vai fazendo aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que fazer a cada hora. A segunda palavra é cronos. Cronos, que vem de cronômetro, de cronometrar, que é um conjunto indefinido de tempo, porque você vai medir esse cronos o tempo todo. E pode ser 1 hora, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1 dia, pode ser 2 dias, pode ser 1 mês. Cronos é como se fosse um filme, que implica num conjunto maior de tempo. E a outra palavra é kairos. Kairos é um tempo especial, é uma oportunidade, é uma intervenção pontual na nossa vida. Uma ocasião em que muito provavelmente Deus está agindo na sua vida. Então nós temos 3 palavras. Uma palavra que fala que nós devemos viver a vida passo por passo. Outra palavra é que Deus tem o nosso filme de vida nas suas mãos. Não é um pedacinho, Ele tem o filme todo. Quando Ele olha para a sua vida, Ele não vê o que está acontecendo hoje. Ele vê o que já aconteceu e Ele vê o que ainda vai acontecer, porque Ele tem a visão do filme todo. Isso que é o cronos. Mas além disso, Deus usa o conceito kairos na nossa vida, que é a sua interferência na nossa vida. Deus age na nossa vida, Deus interfere, Deus nos ajuda a compreender o que Ele está fazendo na nossa vida. E Ele vai fazer sempre o melhor. Deus tem o controle de todas as horas da nossa vida. Deus vê o projeto todo da nossa vida. E o que mais precisamos para crescer? Deus atua provocando ou usando circunstâncias para investir na nossa vida espiritual. Nesse momento, Deus está trabalhando na sua vida com o propósito certo e bem definido do seu plano para você. Quarta lente, o relógio de Deus. Talvez essa seja a lição mais difícil da vida, que é esperar. E vocês sabiam que esperar é um sinônimo possível de fé, de crer. Nenhum de nós gosta de esperar. Alguns de nós são ainda mais agitados do que o normal. Gosta muito menos ainda de esperar. Não tem paciência para esperar nada. Quer tudo que aconteça na hora ou que já tivesse acontecido ontem. E assim nós agimos com Deus. Nós oramos pedindo que Ele faça na hora que a gente quer. A gente ora pedindo que Ele faça do jeito que a gente quer. A gente ora pedindo que Ele faça exatamente aquilo que a gente prefere que Ele faça. Mas Deus não é dominado pelo elemento tempo. O nosso relógio quase nunca está acertado com o relógio de Deus. Porque Deus não espera nada. Para Deus tudo acontece na hora certa.
porque ele não está limitado ao tempo. Para ele, um dia é como 1000 anos. Pensa bem, 1000 anos. Mil anos. É pelo menos 12 vezes mais do que a vida de qualquer um de nós. Isso é um dia para Deus. Então Deus não tem problema com nada que demora. Quem tem problema somos nós. O relógio de Deus é diferente do nosso. Hebreus capítulo 11, o primeiro versículo diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A história da fé na Bíblia é uma história de esperar. E eu quero mostrar isso para vocês. No Antigo Testamento, a fé espera a vinda do Messias. No Novo Testamento, a fé espera a segunda vinda de Cristo. José do Egito levou décadas para ver realizados os seus sonhos de criança. Moisés esperou 40 anos como pastor de ovelhas no deserto para descobrir o que Deus queria da sua vida. Isso já com 80 anos de idade. Davi foi ungido rei de Israel e esperou muitos anos antes de sentar no trono como rei. Jesus, nosso Senhor, o Messias, o nosso Salvador, ele esperou completar 30 anos para começar o seu ministério. Porque ninguém com menos de 30 poderia ser mestre, poderia ser professor. Jesus esperou. Paulo esperou muitos anos para iniciar a sua missão apostólica, muitos anos. Foi mandado de volta para a casa dele, depois para uma igreja local, onde ele começou como auxiliar de escola bíblica, onde ele foi crescendo até se tornar um dos primeiros mestres daquela igreja. E então Deus o separou, a ele e Barnabé, para a primeira viagem missionária, a partir da igreja lá de Antioquia. Muitos anos depois, alguém diz entre 13 e 15 anos depois da sua conversão. Assim é conosco. Nós não podemos entender o que Deus está fazendo e o propósito que Ele tem para nós, mas nós podemos esperar com fé e com esperança, e que o que Ele vai fazer vai ser bom. Essa é a última lente que eu quero propor. Seja o que for, poderá ser bom. Seja o que for, poderá ser bom. Por que eu digo poderá? Porque depende da nossa atitude. Se nós formos dóceis e humildes nas mãos de Deus, tiraremos o máximo proveito de qualquer circunstância. Todavia, se resistirmos e mantivermos uma atitude soberba, orgulhosa e de revolta contra Deus pelo que está acontecendo, Deus poderá usar outras ferramentas para quebrar o nosso orgulho e a nossa resistência, para nos fazer aprender o que Ele quer que a gente aprenda. Sabe por quê? Porque Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir de mim. Ele sempre vai ter um outro plano, mesmo que eu me desvie. É como se Ele fizesse o caminho dele, mas eu não ando no caminho dele. Eu vou para cá, vou para a direita, vou para a esquerda, saio para lá, volto para trás. E Deus me leva de volta para o caminho dele. Me leva de volta para o caminho dele.
Deus age assim na nossa vida. Essa lição que nós estamos passando no momento, ela pode nos trazer muitas aprendizagens. Mas se nós não nos submetermos a essa soberania de Deus, nós podemos experimentar lições ainda mais duras na nossa vida. Um dos versículos mais mal compreendidos da palavra de Deus é Romanos 8, 28. E eu quero ler também o versículo 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age através de todas as coisas para o bem, para o nosso crescimento espiritual, para acumularmos tesouros nos céus, para aprendermos a amar o próximo mais do que a nós mesmos, para tirar o orgulho do nosso coração, o nosso egoísmo, para nos fazer fiéis e bons discípulos dele. Deus vai fazer tudo para melhorar a sua vida espiritual. Deus está empenhado nesse projeto de fazer você, como está escrito no versículo 29, fazer você conforme a imagem do seu Filho Jesus. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. E Ele vai usar tudo o que acontece na terra para que você seja uma pessoa melhor, para que você cresça na sua fé, para que você seja um discípulo mais fiel e um seguidor mais parecido com Jesus, o seu mestre. Aproveite essa oportunidade e aprenda tudo o que você puder. Seja o que for que esteja acontecendo com você, Deus usará para fazer você mais parecido com Jesus. Aprenda com Deus e com aquilo que acontece. Eu quero concluir. Na minha história de vida, um versículo que Deus me deu, num dos piores momentos da minha vida, é até hoje o meu versículo predileto. Está no Salmo 138, versículo 8. E diz assim, a primeira parte do versículo: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Gente, leve esse versículo no seu coração e pense nele, ele tem muita coisa para dizer. Mas eu tiro para mim que tem algumas coisas nesta vida que me concernem. O Senhor dirigiu para mim, o Senhor reservou para mim alguns acontecimentos, algumas circunstâncias, outras pessoas não passam, mas eu passo, porque me concerne. E aquilo que me concerne, o Senhor vai levar a bom termo. Bom termo é um bom final, um bom propósito, uma boa causa. Minha irmã e meu irmão, o que Deus tem separado para você, ninguém e nada pode tirar. Seja o que for que esteja acontecendo com você, por pior que pareça ser, por maior que seja o seu sofrimento, Deus tem um propósito bom para a sua vida. Espere e verá. Creia e verá.
E que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Essas 5 lições você vai aprender para o resto da vida. Nunca ninguém vai saber o suficiente. Mas leve isso no seu coração. A perspectiva dos céus é muito maior do que a da terra. Olhe com os olhos de Deus e não com os olhos humanos. Que tem muita coisa que só se explicam pelos olhos de Deus. A vida é feita de pedaços. Não atropele a vida querendo começar uma nova etapa sem encerrar bem a etapa que passou. Considere aqueles 3 conceitos de tempo em grego: a hora, que é um passo de cada vez; o cronos, que é a vida como um todo, como um filme, como um projeto; e kairos, que é aquela oportunidade especial que Deus está colocando na sua vida. O relógio de Deus é diferente do nosso. Deus nunca está atrasado e nem adiantado. Tudo que Ele faz é na hora certa, na hora dele. E seja o que for, pode ser bom para a sua vida. E o meu desejo é que esses 5 princípios bíblicos possa confortar o seu coração, te dar esperança, te dar fé e dar paz ao seu coração. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui tem muitas vidas, aqui tem muitas histórias, aqui tem muitas circunstâncias, aqui tem muita tristeza, aqui tem muita alegria, aqui tem muitos sonhos, aqui tem muitas expectativas, aqui tem muitas frustrações, aqui tem muita amizade, e aqui tem muitos desentendimentos, aqui tem muito amor, mas aqui também tem muito ódio. O nosso coração humano é sofrido pelas circunstâncias da vida. Mas ajuda-nos a colocar a nossa vida no teu altar, Senhor. Para que o Senhor faça na nossa vida a tua vontade. E faça de nós, em nós e para nós, o que o Senhor quiser. Ajuda-nos a crescer para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. É o que pedimos para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.